Últimas notícias do São Paulo, mais detalhes sobre a não saída de Carlos Belmonte. Presidente Júlio Casares fala sobre a separação do clube e do social. Bora explicar e trazer um pouco mais de detalhes. E duas notícias sobre departamento médico, detalhes sobre Rafael Tolói e o perigo que o Crespo terá na partida contra o Fortaleza e também atualização sobre Marcos Antônio. Carlos Belmonte não pedirá para sair do cargo de diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Informação que a gente já tinha conversado durante o nosso pré-jogo, antes da partida e durante o protesto que você acompanhou ao vivo aqui no canal da torcida organizada, das torcidas organizadas do São Paulo, juntamente com o torcedor comum. Repetimos no nosso pós-jogo, trouxemos novamente no vídeo pela manhã e a gente reitera. Não partirá do Carlos Belmonte, pelo menos neste momento, a informação de agora, um pedido de saída do cargo da diretoria de futebol do São Paulo. Caso o Carlos Belmonte seja desligado do seu cargo, isso acontecerá sob uma decisão única e exclusivamente do presidente Júlio Casares. Então teria que ter esse ato do presidente de, Carlos Belmonte, o senhor está demitido. Não terá como um acordo entre os dois, não terá um pedido por parte do diretor para sair. Então, essa informação de agora surgiu até algumas informações sobre uma possibilidade de saída, alguns cravando que ele sairia depois da partida contra o Ceará, e a gente traz a nossa versão de que isso, até o momento, não é real. Tem sim uma grande pressão dentro dos bastidores do clube, né? Pessoas ligadas ao presidente Júlio Casares gostariam de uma troca no comando da diretoria de futebol, mas, gente, isso acarretaria em uma guerra política muito grande. Né? Isso porque estamos falando de duas das três pessoas mais fortes hoje dentro dos bastidores do clube. A terceira é o Douglas Schwarzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, é o diretor de Cotia. Então, para que aconteça algo nesse sentido, rapaz, seria ali uma grande questão política interna. E uma das insatisfações, né, das pessoas próximas ao Júlio Casares é porque Carlos Belmonte, junto com o seu grupo Legião, que é um dos grupos que formam ali a situação, são 6 grupos que formam a situação, e o Legião é comandado pelo Carlos Belmonte, que é talvez o segundo, ou compete para ser o primeiro mais forte grupo hoje dentro do São Paulo. Ele e o seu grupo estariam neste momento sendo contrários à votação do FIP de Cotia. Eles não aprovam neste momento a realização desse FIP. Algumas pessoas até afirmam que se caso esse projeto for levado para o Conselho Deliberativo hoje, né? Hoje, não necessariamente hoje, mas hoje no sentido de momento, batata. Faz tempo que eu não ouvi esse termo. É batata. Não passaria no Conselho Deliberativo, e o Casares tem tentado mostrar para os seus conselheiros, tem tentado conversar, trocar uma ideia, fez reuniões, tudo para mostrar como é que é o projeto e o quanto ele seria benéfico dentro do São Paulo. Mas até o momento não há uma segurança por parte dos aliados do Casares de que isso passaria, e o Carlos Belmonte tem sido um dos movimentos contrários a essa votação do FIP. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, aqui embaixo na descrição ou aí na sua tela tá o link aí para você se tornar membro deste canal. Tudo que a gente traz no canal, a gente traz ainda com mais detalhes, com apurações, com nossas fontes, a gente traz mais detalhes, tudo lá no nosso grupo dos membros. Aqui também no YouTube a gente sempre traz uma informação exclusiva para os membros do canal, tudo para te deixar super bem informado sobre o Tricolor Paulista. Tô te aguardando aí nos membros do canal. Aqui embaixo também tem o link do canal de cortes para você também que quer acompanhar os cortes das lives e tudo, não tem tempo para acompanhar a live na íntegra, a gente está levando todos os conteúdos lá, bem picadinhos, 2, 3 minutos ali, explicando cada situação, cada notícia do São Paulo, tá? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares pretende separar o clube do social. Isso não é eu que estou falando, é o próprio presidente Júlio Casares que está se movimentando para isso. Primeiramente, ainda seria uma ideia inicial, tá? O presidente, ele contratou uma empresa para estudar essa possibilidade, para fazer uma consultoria
sobre isso, como que poderia ser feito, quais seriam os passos, se é viável neste momento, o que precisaria para acontecer. Então seria um início de uma questão para quem sabe, no futuro, acabar separando o clube social do clube profissional. E aí isso tudo poderia, né, fazer com que futuramente o São Paulo fosse aberto a se tornar uma SAF. Né? Neste momento ainda seria um modelo diferente das SAFs atuais, mas esse movimento poderia ser o início de uma SAF dentro do São Paulo. Internamente nunca descartaram essa possibilidade, apesar de acreditarem que era uma ideia, um último passo, um último ato de desespero. Tentamos várias coisas aqui, não deu certo, vamos tentar virar SAF. Seria algo nesse sentido. Vou pegar aqui as aspas do presidente Júlio Casares falando sobre isso. Abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí eu vou terminar 2026 deixando um legado, afirmou o presidente. 2026 será o último ano dele como presidente do clube. Ele não pode se candidatar novamente ao cargo. E aí a separação é um trâmite basicamente similar aos clubes brasileiros que se tornaram SAF. Seria criada uma empresa que receberia ativos e passivos relacionados ao departamento de futebol e também as suas receitas e os seus custos. A diferença da proposta São Paulina diante das SAFs brasileiras, e só para dar os créditos também do Rodrigo Capello, quem trouxe essa informação primeiro lá na sua coluna no Estadão, esses clubes eles vendem, né, uma forma majoritária das SAFs e tudo mais. O São Paulo, em um primeiro momento, até cogita uma possibilidade de vender uma minoria caso se torne SAF. São só ideias, tá, meu povo? Ainda não é nada algo concreto, é só um braço, uma ideia que ainda será discutida. O São Paulo, já a empresa do São Paulo pertenceria, né, 100% à Associação Tricolor, tá, também. Então, tem toda uma burocracia ainda a ser falada. O entrave para tudo isso é justamente a popularidade do presidente Júlio Casares neste momento, né? Além dos protestos das torcidas nas redes sociais, os torcedores, entre aspas, comuns nas redes sociais, puxando a hashtag Fora Casares e sempre sendo um dos assuntos mais comentados, principalmente na categoria esporte. As torcidas organizadas também protestando contra o presidente e internamente também toda essa questão política hoje talvez seja um momento mais fraco do presidente Júlio Casares internamente. Não estou falando que ele é fraco internamente, muito pelo contrário. Mas ele já foi mais soberano ali nos bastidores do clube, 2021, 22, 23, até um pouquinho ali de 2024, antes do déficit. Talvez o déficit tenha sido ali a virada para algumas pessoas mostrarem mais um descontentamento. Ele ainda, talvez, é a figura, ou no máximo a segunda, terceira figura mais forte politicamente dentro do São Paulo, mas não é mais soberano como outros momentos. Então há também uma conversa de bastidor de que caso, digamos, que a empresa acelere isso e já vá rapidamente, até o final do ano, vá para o conselho, essa questão aí da separação do clube e do social. Aí muitas pessoas afirmam que por ser algo do Casares, não teriam ali a votação máxima ou a mínima possível por uma aprovação. Então é um momento político do Casares que ele está tentando ali se remanejar internamente para passar algumas questões que ele acha que são viáveis, como o FIP de Cotia, como também agora a possibilidade do clube separar ali o social e tudo mais. O que você acha dessa história? Deixa aqui nos comentários, tá? Bora falar de campo e bola agora. Rafael Tolói teve uma lesão muscular diagnosticada e vai ser desfalque do São Paulo ainda por tempo indeterminado. Ele saiu mais cedo no primeiro tempo, né, da partida contra o Ceará. Ele ganhou o espaço como titular neste confronto, né, por conta da saída do Ferrarese. O técnico Hernan Crespo optou por dar rodagem ao Rafael Tolói nessa partida. O camisa 2 foi o titular ao lado de Arboleda e de Alan Franco. O Alan Franco saindo da direita e indo lá para a esquerda. Só que ainda no primeiro tempo ele sentiu ali um desconforto e acabou sendo substituído. Hoje, na reapresentação do elenco, ele passou ali por exames de imagem que diagnosticaram essa lesão. O São Paulo afirma que é uma lesão diagnosticada, não especifica qual lesão e qual seria o grau desta lesão. O que a gente conversou previamente, antes da gravação desse vídeo, foi bem curto, assim, acho que faz menos de uma hora que a gente soube essa informação, foi perguntar, foi checar para a gente poder gravar aqui.
mas ainda não tem uma certa ideia da gravidade da lesão, mas é bem possível que ele perca aí pelo menos de 2 a 4 semanas fora no estaleiro, no departamento médico do São Paulo, e aí seria um desfalque já para o confronto contra o Fortaleza na quinta-feira. O São Paulo joga já na quinta-feira às 7h30 lá na Arena Castelão contra o Fortaleza. E para essa partida o Crespo terá muitos problemas para montar o seu sistema defensivo. Não perca a conta, são 5 defensores que são normalmente utilizados pelo treinador. A Arboleda tá fora, terceiro cartão amarelo. Ferrarese com uma lesão do adutor, inclusive ele correu hoje no gramado, pode ser que ele volte até antes do previsto. Sobrou 3 zagueiros, correto? Rafael Tolói, lesionado. Sobrou 2 zagueiros, Alan Franco e Sabino. Alan Franco até ele se queixa de dores no tornozelo, mas é bem plausível que ele vá para esse jogo. São 2 zagueiros apenas. E aí fica a questão, será que o Crespo vai optar por desfazer esse esquema com 3 zagueiros no jogo fora de casa contra o Fortaleza, ou pode dar uma oportunidade para o Negrucci, ele que jogou, e na minha visão, dada todas as circunstâncias, jogou bem o clássico contra o Santos, atuando como zagueiro pela direita, e aí você pode levar o Igão para completar o banco de reservas, o Patrick que também pode e tem treinado como zagueiro com o técnico Hernan Crespo, ou você pode encontrar algum outro tipo de improvisação que aí a gente goste menos, por exemplo, talvez um Pablo Maia, um Luiz Gustavo de zagueiro, mas aí eu já acho mais difícil de acontecer. Lanço para você essa questão. Você jogaria contra o Fortaleza apenas com Alan Franco e Sabino como zagueiros e modificaria o sistema de jogo que vem sendo utilizado com 3 zagueiros nos últimos jogos, ou você iria com 3 zagueiros e aí me fale quem seria a sua terceira opção, Negrucci, Igão, Luiz Gustavo, Pablo Maia ou alguma outra improvisação, quero saber nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Hashtag para você ter camisetas do São Paulo, lindas assim como esta, tá? Qualidade, vem bem embalado, tudo bonitinho e chega rápido para você na sua casa, tá? Aí embaixo na descrição tem o link do Instagram da Hashtag para você chamar no direct, realizar o seu pedido. Fala que veio pelo canal do Alexander Vieira que ele vai te dar um baita de um desconto, tá? E não é só camisas do São Paulo, tem camisas de vários outros clubes e até camisas históricas também. Do próprio São Paulo, você pode ir lá perguntar quando é que vai ter, o estoque, tudo, da camisa de tal ano, e aí com certeza eles vão fazer de tudo ali para te atender da melhor forma. Beleza? Então, qualidade, preço justo, vai lá na Hashtag. Bora fechar o vídeo de hoje? Marcos Antônio não tem lesão diagnosticada, mas ainda é um problema para o técnico Hernan Crespo nos próximos jogos e passará por avaliações diárias. O São Paulo divulgou que o Marcos Antônio ficou de fora desta vez da partida contra o Ceará. Calma, bateu um branco na cabeça. Ficou de fora da partida contra o Ceará. Eu vou até pegar aqui, ó. Com um desconforto no músculo reto femoral da perna direita. Então não é uma lesão constatada. O Marcos Antônio, ali após o confronto contra o Santos na Vila Belmiro, que ele entra no segundo tempo, e aí alinhado também com o treinamento de segunda-feira, que foi na chuva, campo pesado, ele teve uma sobrecarga nessa região. Então, para simplificar para vocês, basicamente o pessoal tá olhando lá os dados do Marcos Antônio e ele tá no limite para estourar. Tá no limite. Basicamente, quase que certo, seria um milagre se você relaciona o Marcos Antônio nessas condições ele não ter uma lesão. Ele começa ali, vai estar com desconforto, aí você vai pressionando o músculo, pum, estoura. E aí você tem uma lesão de fato. Só que neste momento não há uma lesão, há esse desconforto, há esse incômodo, há essa sobrecarga. Então, por conta disso, ele ficou de fora do confronto contra o Ceará. Contra a LDU, ele tinha o mesmo desconforto, mas mesmo assim acabou indo para o banco de reserva, só que com 0 condições de jogo, tanto é que a gente viu que sequer ele foi para o campo. Ele estava no banco de reservas, mas mesmo a equipe precisando, acho que fez até muita falta, e está fazendo falta o Marcos Antônio nesse time, ele acabou ficando de fora, acabou não sendo utilizado. E aí agora o prazo para retorno ele não tem, basicamente. Vai ser avaliado dia após dia, eles vão avaliando, vão fazendo os testes, vão analisando para ver se esse desconforto acaba diminuindo. Ele tem feito o tratamento no Refis Plus e aí vai ser tudo acompanhado tranquilamente até o momento que fala, olha, essa sobrecarga diminuiu, bora pro jogo. Foi algo que aconteceu e aí na nossa apuração
Uma pessoa que a gente conversou lembrou de um caso do Alan Franco. No ano passado, eu nem me lembrava disso, que o Alan Franco tinha ficado de fora justamente por conta de um desconforto, né, que também era na coxa. Ele ficou de fora por cerca de 3 partidas até os níveis dele ali de risco de lesão diminuírem. Ele foi fazendo o tratamento dessa dor, foi fazendo o tratamento e perdeu 3 jogos, aí depois voltou e aí não teve mais nenhum problema na região. Então pode ser algo parecido aí com o Marcos Antônio, dele ficar de fora aí pelo menos por mais 1 ou 2 jogos no máximo, e aí depois ele poderia retornar sem maiores problemas, porque aí você diminuiu o risco de lesão, recuperou o músculo, e aí ele ficaria 100% para os próximos jogos. O que você acha disso tudo? Rapaz, acho que não teve uma boa notícia. A separação do clube social acho que é uma boa notícia, é algo que o São Paulino quer. Resta ver até que ponto isso de fato vai para frente, né? Mas, enfim. O que você achou das informações do vídeo? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal, lembrando que hoje, especialmente nessa terça-feira, não teremos a nossa live, tá? Já tivemos ontem pré e pós, vamos ter na quinta-feira pré e pós, domingão também pré e pós, então a gente vai dar uma segurada aqui, até porque a gente vai ter uma novidade que amanhã a gente vai... Amanhã a gente não vai contar, mas amanhã a gente vai gravar um negocinho legal e logo logo vocês vão ficar sabendo, a gente vai soltar aqui no canal. Combinado? Um abraço pra todo mundo! Tenha aí uma ótima terça-feira na medida do possível e até a próxima.